O tema da mensagem hoje é a autoridade do crente, amém? A autoridade do crente, amém? Glória a Deus, meus queridos. Que autoridade, meus queridos? Hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães, né? E você já imaginou quando você olha para sua mãe, aquela mãezinha com aquele olhar tão lindo, maravilhosa, quando ela está naquele corredor com a chinela da Havaiana na mão, falando, passa. Sabe, meu querido, é dessa autoridade que eu quero falar, essa autoridade que quando eu olhava, eu não sei você, mas quando eu olhava para minha mãe com aquela chinela, falando para mim, passa que eu não vou bater. Meu irmão, eu nunca vi maior autoridade que essa, até conhecer a palavra de Deus e aquilo que ela tem dito ao meu respeito. Glória a Deus pelas mamães, amém? Glória a Deus, aleluia. Então é sobre isso que eu quero ministrar sobre o seu coração hoje, meus queridos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui empoderado. Eu não sei qual é a sua realidade atual. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei pelo que você tem passado, mas eu sei, meus queridos, que Cristo morreu por mim e por você para que nós venhamos ter autoridade sobre todas as coisas. Agora, aquilo que me dominava, uma vez que o conhecimento da palavra chegou até mim, não mais me domina. Aquilo que me colocava por baixo, uma vez que o conhecimento da palavra chegou até mim, agora eu entendo que eu estou por cima. Aquilo que me dizia que eu não era nada, que eu não ia dar em lugar nenhum, que eu não conseguiria, que eu não poderia, uma vez que a palavra chegou até o meu coração, hoje eu sei que uma autoridade me foi conquistada por um alto preço, e eu não vou negociar o que a palavra diz ao meu respeito. Se Cristo delegou uma autoridade em seu nome para mim, é sobre essa autoridade que eu e você vamos caminhar nessa terra. Isso é revelar o reino, isso é a posição de alguém que entendeu de que nós não pertencemos a este mundo, nós viemos de um reino, e o reino nos ensina que nós andamos na contramão do mundo. Por isso, meus queridos, independente do poder e governo de homens lá fora, eu entendo que eu tenho uma autoridade que está acima de tudo e todos, a autoridade que Cristo me deu, e para isso eu tenho que crer. Para isso eu tenho que exercer a fé, para isso eu tenho que andar em obediência. Por isso eu quero te dizer nessa manhã, meus queridos, não mais tristeza, não mais enfermidade, não mais miséria, não mais medo. Essas coisas que dominavam o povo na lei, não tem mais poder sobre mim e você na graça, na nova e eterna aliança que nos foi proposta por Cristo Jesus naquela cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, meus queridos, a sua realidade natural não altera a realidade espiritual. A realidade natural não altera a realidade espiritual, mas é o contrário. Eu vivo pelo Espírito, logo eu creio que o natural não altera o espiritual, mas que o espiritual altera o natural. Por isso, se chegou um diagnóstico de que eu estou enfermo, eu trago à existência a realidade espiritual, que em Cristo Jesus me revela que eu sou curado nele. Se algo está me dizendo que eu não tenho capacidade de lidar ou pagar as minhas contas e andar sobre uma miséria, eu vou para o espiritual e trago à existência a palavra de Cristo que diz que eu sou próspero, abençoado, curado, mais que vencedor. Então, meus queridos, nós não nos movemos pelo natural, nos movemos pelo espiritual. Não podemos dar desculpas para Deus com aquilo que nós estamos observando e vendo no natural. Nós temos que dar uma resposta para o diabo segundo aquilo que eu sou no reino espiritual. Ei, diabo, aqui não, você não pode, você é um derrotado, você já perdeu. Se a Bíblia falou, está falado. Essa é a minha realidade no mundo espiritual. E talvez, se esse conhecimento de alguma maneira, eu não sei, eu creio que se você está aqui conosco, esse conhecimento não lhe falta, porque nós ensinamos, nós pregamos a respeito do que a palavra diz ao seu respeito. Nós não negociamos a palavra de Deus. Nós não estamos aqui com a intenção de fazer com que vocês sejam dependentes de homens, mas sejam totalmente dependentes de Deus e conheçam a autoridade que vocês têm em Cristo Jesus. Nós não negociamos a palavra aqui, meus queridos. A nossa intenção é lhe ensinar
quem você realmente é em Cristo e a autoridade que foi delegada a você. Ei, não foi barato, foi muito caro. Essa autoridade que foi confiada a você, Deus delegou uma autoridade a você, e um dia Ele vai te perguntar o que é que você fez com ela. Um dia você vai se apresentar a Jesus e Ele vai lhe perguntar o que você fez com tudo aquilo que eu confiei a você, porque não foi pouca coisa, porque Jesus Ele veio e nos mostrou como é andar em autoridade. Ele veio e em cada passo Ele nos mostrava o que é andar em autoridade. Depois que Ele nos ensinou, por isso Ele era conhecido como mestre, e tinha os seus discípulos, que significa alunos. Depois que Ele ensinou, chegou um tempo que Ele falou: agora vão em meu nome e façam as mesmas coisas que eu fiz. E naquele tempo, meus queridos, nós vamos falar sobre isso. Os discípulos retornam até Jesus contando as maravilhas que eles puderam presenciar. Jesus, nossa, nós chegamos lá em teu nome, os demônios correram, os cegos enxergaram, paralíticos andaram. E Jesus falou: é exatamente para isso que eu chamei vocês. É essa autoridade que eu confiei a vocês. Deuteronômio 28:13, meus queridos, vai falar que o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, por cima e não por baixo. Por isso essa autoridade que foi confiada a você, não é mais para que você ande sobre autocomiseração, dizendo: ai, que dó, que pena, ai, que vida, ó, que tudo. Não, é para que você levante a sua cabeça e em humildade, e humildade é receber aquilo que a palavra diz a seu respeito, é confiar nela, é colocar ela em prática, levantar a cabeça e dizer: eu sou filho, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e nada e nem ninguém vai tirar de mim essa palavra. Por quê, meus queridos? Isso é valorizar o sacrifício de Cristo por mim e por você naquela cruz. Nós precisamos todos os dias trazer à nossa memória que isso não foi barato, mas foi muito caro. Custou sangue, não para que nós deixássemos o mundo ditar as nossas vidas, mas para que nós dessemos todos os dias ao acordar uma resposta para o diabo: ei diabo, sai daqui, você é um derrotado, você tem amnésia, mas eu não, eu sei quem eu sou na palavra, eu sei o que eu posso. Por isso, meus queridos, ei, se tem uma circunstância contrária à sua vida, uma adversidade se levantando contra você, hoje vai cair por terra, porque mediante a autoridade você vai sair daqui entendendo quem você é em Cristo Jesus. É verdade, meus queridos, que o diabo ele está vivo e bem nessa terra, e que ele tem poder. Sim, nós conhecemos o que a palavra diz a respeito de que quando o homem peca, ele passa a autoridade para o diabo, mas não é essa a realidade que nós vivemos hoje. É verdade que o diabo está bem e ele tem poder, mas é verdade que nós temos poder e autoridade. O diabo não tem essa autoridade que você tem, meus queridos. Por isso, quando alguém dizer: não, o diabo tem poder, ele tem, mas eu tenho poder e autoridade para usar esse poder, é diferente. Agora a conversa é diferente. Agora não é mais como era na lei. Na lei nós tínhamos religião, mas não tínhamos redenção. Hoje nós temos redenção, hoje nós fomos justificados, hoje nós fomos curados. E essa autoridade, depois que Ele fez tudo o que fez, Ele falou: toma aí, pega como garantia para que você ande na certeza e convicção de que o que eu fiz para você naquela cruz, ainda estará com você, até que Ele venha. Aleluia. Não, meus queridos, não, é irrevogável. O diabo agora ele só tem poder e a autoridade se você der a ele. Você sabia que o diabo só tem autoridade se você der a ele? Porque essa autoridade não foi dada ao diabo, ela foi entregue a você. Então, se ele está atuando, se ele está se sobressaindo, é porque falta um posicionamento seu, de falar: ô, peraí, não, essa autoridade é minha, Satanás, não é sua. Então, ó, aqui ó, debaixo dos meus pés é o seu lugar, porque foi um alto preço, que foi pago para que eu obtesse isso. Sabe, meus queridos, é verdade, Ele tem poder, mas nós temos poder e autoridade. O tema da mensagem hoje é a autoridade do crente. Você se alegra com isso, meus queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo então, para que não fique só nas minhas palavras, amém? Nessa leve introdução, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 10,
do versículo 17 ao versículo 21, amém? Olha só, meus queridos, o que a palavra está dizendo. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia, meus queridos. Eu não sei qual é a sua motivação, a sua alegria ao ler uma passagem como essa, mas sabe, deve ser algo que te tira do chão, deve ser algo que você recebe e fala: meu Pai do céu, que bênção, que maravilha, uau, amém, glória a Deus, eu recebo, é isso que eu sou, é isso que eu posso. Porque se Ele me deu, ninguém pode tirar. É por isso que Paulo em Efésios 1,19, ele ora para que nós venhamos conhecer o poder que está disponível aos que creem. Paulo ele faz uma oração pela igreja, mas aos que creem. É por isso, meus queridos, que não adianta nada você obter um conhecimento como esse, eu subir aqui e falar a autoridade que você tem e você não crer nela. Como eu demonstro que eu creio? Quando eu coloco em prática, quando eu pego pela fé, quando eu agarro essas verdades e digo: ei, é meu, eu celebro, está feito. E quando você sai dessa porta para fora, aquela circunstância que estava te assolando, você agora coloca ela no lugar e fala: ei, eu sou mais do que vencedor, tome o seu rumo e saia da minha vida. Esse é o teu posicionamento a partir do momento que esse conhecimento chega até você. Paulo faz essa oração porque somente a falta do conhecimento faz com que você ande às cegas por esse mundo, mas aqui não, porque aqui todos os dias tem palavra, todos os dias tem instrução, todos os dias tem conhecimento e revelação da palavra para a tua vida. Então muitas das vezes o que está faltando para a gente é um posicionamento, meus queridos. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja atual não tem menos autoridade que a igreja do primeiro século. Nós muitas das vezes lemos a Bíblia e olha, uau, a sombra de Pedro curava, meu Deus, olha só os discípulos curando todo mundo, nossa, olha como que a igreja era, Atos 2, meu Deus, e parece que nós deixamos só naquele tempo. Mas meus queridos, não, o mesmo Deus que estava com ele naqueles dias é o mesmo Deus que está conosco hoje. Deus ele é imutável, a palavra dele não muda, assim como ele também não. As promessas dele, a partir do momento que o Espírito foi enviado, o poder foi enviado, a autoridade foi enviada, é para que até que ele venha, nós continuemos o revelando para as nações. E nós só revelamos e testemunhamos daquilo que nós vimos, mediante prática da palavra que nós recebemos como conhecimento. E como é que eu faço isso? Quando surge a oportunidade. Eu me deparo com alguém enfermo e eu não exerço prática. Eu me deparo com alguém triste chorando e eu não exerço prática. Meus queridos, então para que todas essas palavras que nós temos recebido aqui, se nós não estamos colocando em prática lá fora? Já falei um monte de vezes, Deus não nos chamou para sermos um recipiente com uma tampa. Você enche, ouve palavra, vai embora e não transborda. Ele nos chamou para ser um recipiente que ouve, enche, transborda, porque tudo que você recebe aqui é para que alguém depois desfrute lá fora daquilo que você recebeu aqui. Porque essa foi a instrução, nós limos aqui, você viu essa história, onde Jesus chega num tempo, ele via 72 pessoas, aí vão de 2 em 2, discípulos, alunos, vão adiante de mim, e agora faço as mesmas coisas que eu fiz, e aí quando eles retornam com a certeza, convicção, uau, Jesus, acontece mesmo,
Sabe, meus queridos, eu creio num tempo onde a palavra está sendo ministrada aqui em cima. Você vai sair com essa palavra e no próximo culto você vai voltar. Cadê o pastor Diego? Ei, pastor Diego, o senhor falou lá que eu tinha o poder para curar. Cara, eu ponho a mão lá, aquele cara foi curado. Você vai voltar no próximo culto aqui. Ei, pastor, deixa eu contar um testemunho. O senhor não vai acreditar. Eu entrei num lugar, estava todo mundo triste. Nós entramos lá, começamos a orar e declarar. Todos foram batizados no poder do Espírito, falaram em línguas. E misericórdia, pastor, está acontecendo um alvoroço lá fora. Foi para isso que Deus nos chamou. Qual é o impacto que você tem gerado na sociedade mediante a autoridade que Cristo confiou a você? Nós não fomos chamados para sermos espectadores. Não fomos chamados para sermos espectadores. Não fomos chamados para ficarmos esquentando o banco de igreja. Nós fomos chamados para dar continuidade no ministério de Cristo Jesus. Foi confiado a nós o ministério da reconciliação. É algo muito poderoso, meus queridos. É por isso que nós falamos aqui, não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, mas uma igreja cheia de pessoas cheias, com entendimento, sabedoria, autoridade, convicção, ousadia. Comece a colocar em prática, meus queridos, e você vai ver se você consegue parar depois. Coloque a sua mão na primeira pessoa. Ah, mas não foi dessa vez. Continue colocando, continue fazendo. E aí daqui a pouco você vai ver, meu Deus do céu, como é bom. Você vai querer começar a invadir hospitais. Você vai começar a invadir favela, tudo qualquer lugar. E vai falar, meu Deus, que autoridade que é essa que estava comigo. E eu não entendia, eu não sabia. Por quê, meus queridos? Porque chegou o conhecimento, mas faltou a prática. Somente a prática vai fazer com que você desfrute daquilo que Deus confiou a você. A igreja do primeiro século não tinha maior autoridade que a igreja atual. Nós temos a mesma autoridade, porque nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo que morreu por eles, morreu por mim e por você também. O mesmo Cristo que os enviou de 2 em 2, nos envia hoje também. Ide por todo mundo é todos os dias. É uma sequência, é uma continuidade, meus queridos. Que autoridade é essa? É a autoridade que Davi um dia predisse quando enfrentou Golias. É aquela autoridade, você lembra daquela história maravilhosa, quando Davi se depara com Golias, e ele fala, quem é esse incircunciso? Eu tenho aliança, ele não. Olha só, Davi derruba Golias com uma pedra que representa Cristo. Essa pedra acerta a cabeça de Golias, que representa governo. E então ele pega a espada de Golias, que representa a autoridade, e tira-lhe a cabeça, dizendo, ei, hoje na lei diabo você tem aí um poder e autoridade, mas está chegando um tempo que a sua autoridade será tirada, e ela será dada à igreja, e você nunca mais irá fazer arruaça por onde passar. Porque você vai encontrar um povo que entendeu quem é, quem são, o que podem, e você vai quebrar a cara. E quem é esse povo, igreja? Diga assim, eu. Quem? Não me convenceu, quem? Vocês. Vocês são esse povo. Olha como Deus é lindo. Até num combate entre Davi e Golias, Ele já estava nos mostrando qual era essa autoridade que Ele nos daria. Você imagina Davi, sem o Espírito Santo, com ousadia, dizendo, ei, quem é você, o seu incircunciso, seu grandão? Eu sofro bullying até hoje com isso. Todo teatro quer me colocar de Golias, eu sempre quero ser Davi, não consigo, até hoje não sei porquê. Mas enfim, você imagina essa história linda? E aí ele só com o Espírito Santo sobre, e agora nós com o Espírito Santo dentro de nós, irmão, pode pôr 50 Golias. A diferença é que Davi, quando ele não tinha o Espírito, ele precisou de uma pedra e de uma funda. Hoje, você só precisa abrir a sua boca, declarar a palavra, e ela vai acontecer. Essa é a diferença do povo que vivia na lei e do povo que vive na graça. É que eles precisavam fazer algo no natural. Nós nos movemos pelo espiritual, com a força e o poder da palavra que nos foi confiado como autoridade. Oh, aleluia, meu querido. Você não está empolgado, não é possível. Você está feliz com essa palavra? Você está entendendo quem você é em Cristo Jesus? Aleluia, glória a Deus, meus queridos. Deixa eu mudar a folha do meu tablet aqui. Aleluias. Sabe, meus queridos, eu lembro de um dia,
quando eu não tinha conhecido essas verdades, e aconteceu comigo essa situação, porque antes de eu conhecer a verdade falada, a palavra revelada, eu aprendi que quando eu me encontrasse com um demônio, eu tinha que pegar uma toalha, ficar de longe e orar na toalha e jogar no demônio. Se não der certo, mete o pé, porque você não pode, é só o pastor que pode. Eu aprendi dessa maneira. Você imagina como eu vivia, irmãos? Se um cara dava um grito na calçada, eu mudava de lado da calçada. Misericórdia, irmão do céu. E aí um dia isso aconteceu dentro da minha casa, com uma pessoa que eu tanto amo, dentro da minha casa, com a pessoa que eu mais amo. Feliz Dia das Mães. Não, desculpa. E eu estava lá, meus queridos, e de repente eu com a minha irmã num quebra-pau, brigando, e sabe que o diabo ele começa assim, pelas beiradas, até você dar autoridade para ele. E eu com a minha irmã quebrando pau lá, brigando para lá e para cá e tal, pega daqui, daqui a pouco minha mãezinha sumiu. E aí eu acho que o Giovanni lembra dessa situação. Ele estava lá, ele estava comigo, né, Giovanni? E o meu outro primo Mateus, Deus é misericordioso, porque esse meu primo Mateus, ele estava vindo para minha casa, e quando ele chegou, e nós procurando minha mãe, cadê, meu Deus do céu, cadê a manhinha? Cadê a manhinha? Pega a manhinha. E não, onde que está a manhinha? Aí o meu primo chegou, o que está acontecendo? Eu falei, cara, minha mãe, tô procurando. Ah, cara, ela virou ali, passou ali, eu falei com ela estranho, porque ela estava andando assim, ela nem deu oi para mim. Eu falei, não, calma, não, onde você viu? Corremos atrás. Meus queridos, eu cheguei e foi uma situação muito desagradável, porque a falta do conhecimento realmente nos aprisiona, a falta do conhecimento, ela nos machuca, ela nos fere, mas glória a Deus por essa palavra. E eu cheguei caminhando do lado dela, andando com ela, e ela andando, eu, mãe, desculpa, pô, perdão, não vou brigar mais. E ela assim andando, gente, andando sem rumo, na rua, tarde da noite, e eu, perdão, mas está me ouvindo? Ô mãe, olha para mim. E aí eu vi que estava estranho, porque ela não respondia nada. Aí eu parei na frente dela, e ela batia em mim, e comecei, tentando andar assim. E aí quando eu olhei ali, mas que eu falei, olha para mim, que ela levantou com aquele olharzinho meio torto. Meus queridos do céu, eu só não corri porque era minha mãe, só não meti o pé porque era minha mãe, eu confesso o pecado. E aí eu abracei ela, fui levando ela meia força assim, colocando na minha mente, não, ela só ficou meio doidinha por causa da briga, só isso, não é nada demais. E chegamos em casa, coloquei ela sentada na cama, e eu com a minha irmã, e aí a minha irmã, ela desesperada que não era, já chegou, começou a gritar, deixei minha mãe louca, aí berrando para lá. Eu falei, Sueli, pelo amor de Deus, calma. E eu olhando aquilo, e aí eu comecei a lembrar, a toalha, cara, vou pegar a toalha. Só que daí eu olhei para o lado, para o outro, não tinha toalha, e eu falei, e agora, cara, meu Deus, é minha mãe, ah, meu Deus. Aí eu peguei e meti a mão, irmão, e comecei, sabe, a orar, sem saber orar. E aí ela meio que se debateu lá, e de repente ela tomou a consciência. Mas no que ela redobrou a consciência, meus queridos, eu senti um peso tão grande na minha vida, e eu senti um ódio, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, a ponto de que o Giovanni e meus primos tentavam chegar perto de mim. Eu falava, cara, fica longe de mim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Meus queridos, resumo da ópera, foi todo mundo parar numa igreja, porque nós entendíamos que nós não podíamos resolver aquela situação, não tínhamos autoridade para isso. Chegamos na igreja, o pastor foi lá, colocou a mão, aí descobriu que foi feito um tanto de macumba, e vomita daqui, vomita de lá, e pega para capar, e capeta corre para tudo qualquer lado. E meus queridos, olha o cenário da vida de uma família que não tem o conhecimento sobre o que é essa autoridade confiada a nós. Irmão, misericórdia, eu não desejo isso para ninguém, meus queridos, mas era essa a maneira que eu me encontrava, até que a palavra chegou. Aí você acha que eu não ia dar o troco, irmãos? Você acha que eu não ia dar o troco? Eu estava esperando a oportunidade. Eu não sabia nem se será que é errado orar para alguém manifestar, porque eu vou pegar esse Satanás, eu vou dar um tapa no meio da orelha dele. Eu ficava doido, meus queridos. E um dia na frente da minha casa aconteceu. Eu já contei esse testemunho várias vezes, que eu perguntei para o Espírito Santo se era para me falar com a pessoa mesmo, e aí ele me confirmou, e quando eu fui a pessoa manifestou. Quando manifestou, eu já dei 3 pulinhos, falei, agora você vai ver, agora você me paga. Falei, ei Satanás,
Eu não estou aqui no meu nome, eu não estou no nome da igreja, nem de placa, mas eu estou no nome de Jesus Cristo, aquele que me confiou a autoridade em seu nome, e é no nome dele que você agora vai bater em retirada, e pá, e pum, saiu. Falei, nossa, Deus do céu, que é isso? Ah, misericórdia, Satanás, agora você vai ver. Irmão, eu era aprisionado, eu vivi cada coisa, meus queridos. Eu tinha o que chamo de visão aberta ao mundo espiritual, sem conhecimento, imagina o sofrimento. Eu via cada coisa, cada demônio estranho. E quando eu cheguei na igreja, o pastor Isiel olhou para mim e falou, cara, você tem um dom. Eu falei, pastor, tira de mim esse dom. Tira de mim esse dom, pelo amor de Deus. Ele falou, não, Gui, mas não é assim que funciona, deixa eu te explicar. É porque acontece porque você não tem conhecimento, mas com conhecimento vai ser diferente. Pergunta para mim se acontece o que acontecia antes, nos dias de hoje. Não, meus queridos, porque uma vez que você se posiciona de acordo com quem você é, estabelecido por Cristo, Satanás não é doido de pôr a cara com você. Se ele está pondo a cara com você, é porque falta posicionamento. Experimente se posicionar, experimente ficar na posição para você ver, meus queridos. Experimente. Eu garanto para você, é diabo correndo para tudo, qualquer lado. Glória a Deus, está feliz? É muito bom, meus queridos. É muito bom estar debaixo dessa palavra, sabe, meus queridos? Porque Efésios 1,17, Paulo ele ora pelo conhecimento da igreja. Porque quem não sabe quem é, não sabe o que tem e nem o que pode. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e nem o que pode. E só tem autoridade quem fica na posição. O pastor sempre diz isso aqui, ei, tá todo mundo, se posiciona, para onde que eu vou, e para lá e para cá, não, apenas fique na posição. Qual posição? A posição de obediência. Oposição de obediência, é submissão ao cabeça que é Cristo. Você precisa ficar na posição, meus queridos. Você precisa entender que você faz parte de um corpo e você é um desses membros, mas onde Cristo é o cabeça. Então, sendo membro desse corpo, você precisa entender que você precisa caminhar e andar segundo o teu manual que foi estabelecido por Ele. Só assim você fica na posição, a posição de obediência, meus queridos. Porque o que é o diabo? O diabo nada mais é do que um anjo fora da sua posição. O diabo nada mais é do que um anjo fora da sua posição. Você precisa, meus queridos, é só ficar na sua posição, posição de obediência. É colocar em prática tudo aquilo que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Não queremos negociar princípios. Ah, eu vou declarar, mas eu não vou dizimar. Ah, eu vou dizimar, mas eu não vou amar. Não dá para ser no meio termo, não dá para ficar só pela metade do caminho. Ou você é, ou você não é. Ou vai, meus queridos. O muro é do diabo, se ficar em cima do muro, ele fica quietinho na dele. Mas experimente sair desse muro e ficar do lado da palavra. Não dá para negociar mais a palavra não, meus queridos. É pegar ela e colocar em prática por inteiro. É entender a cultura do reino. É valorizar um evento como esse que vai ter aqui, resgatando a cultura do reino. É dizer, ei, eu vou estar lá, eu não posso faltar num evento desse não. Ser presente em Deus para a minha vida. Eu vou saber mais a respeito do reino, de onde eu vim. Porque quem não sabe de onde vem, não sabe quem é aqui na terra, meus queridos. Não dá para viver no meio termo. Chega de brincarmos. Chega de tratarmos a palavra como de qualquer maneira. Deus não nos chamou para sermos espectadores, amém? Quem está comigo? Amém? Oh, aleluia, Cristo nos colocou numa posição onde Satanás quis estar, meus queridos. O diabo se rebelou porque, meus queridos, hoje ele tem uma inveja, uma raiva de você, sabe por quê? Porque ele olha para você e ele tem que contemplar no mundo espiritual você assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, à destra do Pai. Ei, o diabo não te olha mais assim, o diabo te olha assim. Tu tem que pisar na cara dele, colocar ele no lugar dele e falar, ei diabo, fica com inveja mesmo, morra de inveja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Aleluia! E essa autoridade, ela nos foi dada de maneira legal, meus queridos. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Abra comigo a sua Bíblia, aleluia. Hebreus 2, 14, eu quero ler com vocês, olha aqui. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados, aleluia, oh aleluia. Foi de maneira legal que Cristo confiou isso a você, foi de maneira legal que Cristo lhe creditou essa autoridade, não foi de qualquer maneira, entenda, até Deus mesmo, sendo Deus, acima de tudo, Ele disse, eu vou conquistar isso para eles, mas vai ser de maneira legal. Alguém santo precisa morrer? Então tá bom, vou entregar meu filho. Quando o diabo vir falar que você não pode, você fala, ei diabo, você só trabalha de maneira ilegal, mas eu tenho um Deus que faz tudo de maneira legal, e legalmente Ele me deu essa autoridade em Cristo Jesus, porque Filipenses 2, 7, 8 diz que Ele se esvaziou de si mesmo, tornou-se semelhante a homens, e foi obediente até a morte, morte de cruz, para que eu e você herdasse todas as coisas justamente com Cristo, nas regiões celestiais. Oh, aleluias, oh, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, oh, aleluias. Efésios 1, 22, meus queridos, o diabo agora, ele tem uma nova posição. Efésios 1, 22 agora diz que o diabo, ele tem uma nova posição. Que posição é essa? Debaixo dos seus pés. É a palavra que está dizendo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Se ele é o cabeça, você é o corpo, ele tem autoridade, você também não terá autoridade juntamente com ele? Você está ligado à videira verdadeira, você está ligado a Cristo. Oh, aleluia! Mas só fica ligado a Cristo quem anda em obediência. Só fica ligado a Cristo quem anda em obediência, quem pratica a palavra. Oh, aleluias, glória a Deus. Qual é o meu papel agora? Então qual é o meu papel agora? Efésios 6, 11. Coloca aí para mim, fazendo um favor. Efésios 6, 11. Para a gente caminhar para o final, tá bom? Vou liberar vocês para dar um abraço na mamãe. Mas olha só, meus queridos, qual é o meu papel e o seu papel agora? Efésios 6, 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Próximo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, 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 depois de terem feito tudo. Então agora eu coloco o cinturão da verdade, onde eu não negocio mais a palavra, não negocio os princípios da palavra, independente do que as pessoas estão dizendo. Ei, meu patrão pediu para me mentir. Não, eu só caminho com a verdade, com a couraça da justiça, a posição de quem entendeu do que é ser justiça de Deus. Agora nada mais me condena. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois esses são justiça de Deus. Sandálias do Evangelho da Paz, ou da preparação do Evangelho da Paz, aonde através da palavra eu me preparo, eu estudo, eu analiso, eu como dessa palavra, eu bebo dessa palavra, para que eu possa estar preparado para quando as circunstâncias se levantarem. Pois, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, na Bíblia você nunca vai encontrar escrito nada sobre leia a Bíblia,
mas sempre vai estar lá. Ei, medite nela de dia e de noite, estude essas palavras no mais profundo. Ei, coma dessa palavra, beba dessa palavra. Então não é só ler, é estudar, é mergulhar, é cavar fundo, é entender, meus queridos, que essas são as sandálias do evangelho que me foi preparada. O escudo da fé é quando as circunstâncias se levantam, pela fé eu combato ela, dizendo: ei, aqui não, eu tenho, eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu não preciso sentir, eu apenas preciso crer. Se a palavra falou, eu sou, capacete da salvação, nenhuma condenação mais há. Cristo me salvou, mas eu não fui apenas salvo para ser salvo, mas para andar em autoridade nessa terra. A espada do Espírito, a qual pela palavra eu venço todas as circunstâncias e dificuldades que estão contra mim. Nada e nem ninguém pode tirar de mim e de você o que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Oh, aleluias, glória a Deus. Obrigado, Pai. Você pode agradecer a Deus por essa autoridade, você pode render graças a Ele, você pode ficar sobre os seus pés. Aleluia. Sabe, meus queridos, eu tinha muito mais para falar com você sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que isso aqui ficou um gostinho para você voltar para Teleios. Quando você ficar sabendo dessa matéria, autoridade do crente, vem, meus queridos, que isso daqui é 10% de quem você é em Cristo Jesus. Com 10%, meus queridos, já é mais do que suficiente para você sair daqui hoje tendo um posicionamento diferente do que você estava tendo lá fora. Entenda quem você é, entenda o que você pode, entenda o que você tem, e entenda que Deus está lhe enviando para dar continuidade no ministério de Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode agradecer a Deus, meus queridos? Você pode agradecer a Deus, você pode levantar as suas mãos agora e agradecer a Deus. Diga a Ele: Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque eu não vou negociar mais a Tua palavra. Obrigado porque a partir de hoje, papai, eu não vou deixar mais que nada envergonhe a Tua palavra, nada envergonhe aquilo que eu tenho recebido do Senhor, porque eu vou me posicionar, eu vou me posicionar. Agradeça a Ele. Paizinho, eu oro em nome de Jesus, Pai, por todas essas pessoas que aqui estão. Eu declaro sobre a vida delas que a partir de hoje, Pai, essas circunstâncias não irão mais abalar essas pessoas. Eu declaro que a partir de hoje, meu Pai, sairão daqui rugindo como leões, no entendimento, meu Pai, de quem são, do que pode, aonde vão. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje testemunhos serão contados, Pai, a partir de posicionamentos pela Tua palavra. Eu declaro, Paizinho, que a partir de hoje nada e nem ninguém vai tirar de nós aquilo que a Tua palavra confiou a nós. Paizinho, nós somos o povo mais privilegiado dessa terra, pois aquilo, Paizinho, que os grandes heróis da fé almejaram ver, almejaram tocar, hoje nós somos os privilegiados, porque nós fazemos parte daquele povo a qual eles desejavam ser. Hoje nós temos o Teu Espírito Santo dentro de nós. Quem será contra nós, papai? Quem será contra nós? Aleluias, aleluias. Eu quero convidar você agora a louvar a Deus, sabe, a louvar, a cantar essa canção como alguém que já entendeu que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai louvar como alguém que já entendeu quem é em Cristo Jesus. Oh, aleluias, oh, aleluias. Romanos 5,17 diz que vocês reinarão em vidas. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores. João 4,4, maior é o que está em mim do que o está no mundo. Lucas 10,19, autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Isso é o que foi acreditado a mim e a você. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias. Que o nosso foco seja apenas na palavra, seja apenas na palavra que foi liberada. Sabe, meus queridos, lá em Jeremias 1,12, quando Deus diz: Tu viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O significado da palavra velo aqui é vigiar, é proteger, é ficar atento e observando-a até que ela se cumpra. É um posicionamento como o de Pedro no dia que ele saiu daquele barco, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, e ele deu os primeiros passos,
até Jesus, focando em Jesus, focando na palavra, vigiando a palavra. Mas você conhece, no meio do caminho, ele se atentou aos ventos, às ondas e começou a afundar, mas Jesus o segurou pelas mãos e disse: ô homem de pequena fé. Sabe, meus queridos, vigiar a palavra é cuidar dela até que ela se cumpra. Deus, quando Ele liberou a palavra sobre a sua vida, entenda, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não para, Ele contempla a sua palavra até o momento do cumprimento, porque Ele já fez a parte dele. Cabe a mim e a você fazermos a nossa parte agora. Cabe a mim e você fazermos a nossa parte mediante a essa autoridade, porque nós decidimos fazer como Tiago 4,7, submetendo-se a Deus, resistindo ao diabo, para que ele fuja de nós, e nunca mais nós venhamos ser aprisionados pelo medo. Então louve a Ele agora, adore a Ele agora.